Salve fiel, salve nação corintiana. Quinta-feira pegando fogo nos bastidores do Corinthians. Hoje teve invasão no CT e no Parque São Jorge da Gaviões da Fiel. Inclusive tentaram invadir até a sala do presidente. Tem o Corinthians pensando em demitir o Antônio Oliveira, a batata dele tá assando e o Corinthians já está aí sondando alguns treinadores no mercado da bola. Carille e o Fernando Diniz são a bola da vez no Corinthians. Você concorda com isso? Fernando Diniz e Carille no timão? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Tem informação sobre reforços. Tem o Corinthians condenado na FIFA a pagar 40 milhões de reais ao Matias Rojas. Tem muita informação nos bastidores do Timão, então fica até o final para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no nosso glorioso Timão, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir à Gazeta Esportiva. Hoje a Marina Buffon traz as notícias quentinhas do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente todos os bastidores do Corinthians desta quinta-feira, hein? Tem muita coisa acontecendo, fiel. Dá só uma olhada. O Corinthians que viveu uma quinta-feira quente, a chapa esquentou, o clima esquentou ainda mais no Corinthians. Nesta quinta-feira, torcedores da Gaviões da Fiel chegaram a invadir o CT Joaquim Grava e também o CT do Parque e também o Parque São Jorge. O CT Joaquim Grava fica no Parque Ecológico e também invadiram o Parque São Jorge. Revoltados com a situação vivida na temporada, cerca de 30 torcedores entraram pela cerca que separa o CT da base do módulo que o profissional ocupa. Morteiros foram disparados, além de xingamentos à diretoria. No meio da confusão, seguranças do Corinthians tentaram conter os torcedores e foram em busca de uma conversa para conter os ânimos dos mais exaltados. No entanto, a tentativa foi em vão. Os torcedores diziam que não teriam mais conversa e gritavam: acabou a paz, agora é guerra, não tem mais papo. Depois da invasão do Parque São Jorge, os mesmos torcedores foram para o Parque... Aliás, depois da invasão no CT do Parque Ecológico, os mesmos torcedores foram para o Parque São Jorge. A gente vê aí imagens dos torcedores invadindo o Parque São Jorge para conversar com o presidente Augusto Melo. A invasão, portanto, do Parque São Jorge e os torcedores do Corinthians vão conversar, estão conversando neste momento com o presidente Augusto Melo. É claro que pedem reforços, pedem providências do Augusto Melo em relação a tudo que está acontecendo no Corinthians, a situação lamentável que o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e provavelmente também estão pedindo pela saída do técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira que está com a batata cada vez mais assando, A batata do português está assando. O Antônio Oliveira está com a corda no pescoço. O Antônio Oliveira praticamente já está demitido. Resta saber se o Corinthians vai demiti-lo antes do derby contra o Palmeiras na segunda-feira ou se vai esperar o resultado do derby na segunda-feira. Pegou muito mal entre os diretores do Corinthians a entrevista coletiva do Antônio Oliveira ontem à noite, dizendo que o time do Corinthians tem um elenco mais fraco que o Cuiabá, que o elenco do Cuiabá é mais forte do que o Corinthians. Ele disse exatamente isso e disse também que os reforços que vão chegar no Corinthians não são os reforços que a torcida espera. Ele disse até o seguinte: olha, não dá para esperar, não vão chegar nenhum Neymar, não vai chegar o Marquinhos, não vai chegar o Paquetá, dando a entender que quem vai chegar no Corinthians está muito longe aí da expectativa da torcida corintiana. Portanto, o técnico Antônio Oliveira está cada vez mais com a corda no pescoço. E o que se fala nos bastidores do Corinthians é que dois nomes ganham força. O do Fernando Diniz, que foi demitido do Fluminense, e o do Fábio Carille, que está no Santos. São os dois nomes que ganham força nesse momento, pelos lados do Corinthians. O Fábio Carille tem uma multa, o Corinthians teria que pagar uma multa de 3 milhões de dólares para o Santos, para ficar com o Fábio Carille.
e o Fernando Diniz está livre no mercado, está à disposição do mercado. O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense, mas gostaria de ficar descansando neste momento, não gostaria de assumir nenhuma equipe neste momento, o Fernando Diniz. Ele gostaria de ficar descansando nesse momento, pelo menos por mais um mês, mais ou menos. Ele gostaria de tirar férias com a família. De qualquer maneira, são os dois nomes que estão sendo especulados no Parque São Jorge e pressionando o técnico Antônio Oliveira. Os torcedores do Corinthians também estão pedindo por reforços, pedindo ao Augusto Melo por reforços. O Augusto Melo prometeu 4 reforços para a equipe, né? 4 reforços, segundo ele, titulares, que vão chegar para jogar, para vestir a camisa, para serem titulares do Corinthians. Até agora, quem foi contratado foi o Hugo Neneca. O Hugo Souza, goleiro ex-Flamengo, que estava no Chaves de Portugal. Esse foi contratado. Esse vai chegar, não sei se vai chegar para jogar, porque o Matheus Donelli está muito bem no gol do Corinthians. Então o Hugo provavelmente vai chegar para disputar a posição com o Matheus Donelli no primeiro momento. Ele chega por empréstimo até o final do ano. Outro jogador que o Corinthians está atrás é o Juan, zagueiro do Sassuolo da Itália. Tem interesse no Juan, zagueiro revelado pelo Grêmio, do Sassuolo da Itália. E outro jogador que o Corinthians está atrás é o do Charles, volante do Midland, da Dinamarca. Charles, jogador revelado pelo Internacional, passou pelo Ceará, foi muito bem no Ceará, inclusive, e pode ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians já fez uma proposta para contratar o Charles e está aguardando agora a resposta do Midland. Lembrando que o Corinthians queria primeiro a contratação do Hernani do Parma da Itália. Era a primeira opção. Não conseguiu contratá-lo. Tinha o Lucas Evangelista também como opção. Não conseguiu contratá-lo. E agora o Charles vira a terceira opção e o Corinthians vai trazer a terceira opção para o Parque São Jorge. É o que disse o Antônio Oliveira. Se calhar, disse o Antônio Oliveira, não vão me trazer nem os que me prometeram, nem os jogadores que me prometeram. Se calhar, não vão me trazer nem os jogadores que me prometeram. A diretoria do Corinthians ficou irritada com a entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira ontem, depois do empate contra o Cuiabá. O Antônio Oliveira cobrou a direção do Corinthians abertamente sobre a contratação de reforços e disse que o elenco do Corinthians é um elenco fraco, é um elenco curto, como ele disse. Ele não disse exatamente que é um elenco fraco. Deu a entender que sim, que é um elenco fraco, mas ele disse que é um elenco curto e que precisa de mais jogadores. E continuando com as informações do Corinthians, que estão aí a todo vapor, né? Muita coisa acontecendo nos bastidores. E o Corinthians aí foi oferecido para o Timão, lateral esquerdo, Rubem Vinagre, que pertence ao Sport de Lisboa, de Portugal. Está emprestado ao Hellas Verona da Itália. Foi oferecido para o Corinthians, segundo a informação do Bruno Andrade, jornalista aí bastante conceituado no mercadão da bola, né? Ele tem 25 anos, português, o lateral esquerdo de origem. O valor de mercado aí é de 2.400.000 euros. Não é um valor tão elevado para o mercado, né? Tem contrato com Hellas Verona de empréstimo até metade desse ano, então ele vai sair livre no final desse mês. Daqui 3 dias ele está livre do empréstimo do Hellas Verona. Basta negociar aí com o Sport em Lisboa, que tem os direitos econômicos do jogador até 30/6/2026, né? O Corinthians procura laterais no mercado. O Corinthians está estudando a possibilidade de fazer uma investida no jogador, mas é um jogador ainda que está sendo analisado dentro do Corinthians, tá bom? Rubem Vinagre, português, 25 anos, é o nome aí para quem sabe chegar para ganhar mais peças para o Antônio Oliveira. Fiel, o clima tá tenebroso lá no Parque São Jorge. Hoje teve invasão da organizada no CT e no Parque São Jorge. Então, qualquer novidade eu trago aqui no canal. Qualquer coisa que acontecer de bastidor, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês.
esse foi o vídeo desta noite, desta quinta-feira. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia importante, tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!